Boa noite, professor Joaquim. Aqui é o aluno Pedro Dimas, da disciplina de PEChem 2, e vou apresentar o plano de aula sobre a química do antropoceno. Para realizar esse plano de aula, eu me baseei no conceito que o planejamento ele é de suma importância e ele está intimamente ligado aos objetivos traçados no processo de aprendizagem. E ele também é muito importante para a organização e preparação das aulas, para que essas sejam feitas com o objetivo de atender às necessidades dos alunos. E a partir daí, poder ter um guia para que o professor possa atingir seus objetivos traçados e desenvolver a aula e desenvolver o conhecimento com os alunos em sala de aula. Relacionado aos objetivos para a aula da química do antropoceno, nós temos os objetivos de desenvolver no aluno a capacidade de analisar os fenômenos naturais e os processos tecnológicos e as bases da relação de matéria e energia, e utilizar esses conhecimentos adquiridos para apresentar propostas nos processos produtivos para reduzirem os impactos ambientais do nosso planeta. Também desejamos que o aluno seja capaz de desenvolver uma capacidade de analisar a dinâmica da vida do nosso planeta e elaborar previsões de como funciona a evolução dos seres vivos. Relacionado ao planejamento de aula. A aula, que tem o título de Química do Antropoceno, ela vai ter o tempo de duração de 5 horas, divididos em 6 aulas de 50 minutos cada. E tem como público-alvo os alunos do terceiro ano do ensino médio. Relacionado aos objetivos específicos de cada aula, nós temos o seguinte. Na primeira aula, o objetivo vai ser apresentar a temática da aula, e para isso nós vamos destacar o título da aula e falar da relação do homem com o planeta, onde vai ser questionado aos alunos se eles já ouviram sobre esse tema, para obter a maior quantidade de informação possível de conhecimento prévio que eles tenham para ser acrescentado os novos. Na segunda aula, nós vamos relacionar o assunto da química do antropoceno com a matéria ministrada, que será de equilíbrio químico, fazendo uma correlação entre os acontecimentos históricos e ligando à química de produção de alimentos, dando um exemplo específico do processo Haber-Bosch de produção de amônia. Na terceira aula, faremos a fixação do conhecimento dos alunos, envolvendo os fatores que alteram esse equilíbrio químico, especificamente como pressão, temperatura, concentração dos reagentes e presença ou ausência de catalisador. E também nessa aula será realizada uma experiência prática no laboratório. A quarta aula, ela será feita como fixação de conhecimentos baseados em exercícios e debate em sala de aula com os alunos e para tirar dúvidas sobre o assunto estudado. Na quinta aula, já com os conceitos debatidos, o objetivo vai ser mostrar como o desmatamento vai influenciar na Terra. O desmatamento, as queimadas e as invasões, elas afetam o equilíbrio e o meio ambiente. Na sexta aula, a gente ter a finalidade da apresentação de um trabalho interdisciplinar com os professores de História e Geografia e fazer um debate em sala de aula sobre as causas que levaram o homem à era do antropoceno. E, com a apresentação do trabalho, sugerir soluções para o problema gerado.
Nesse ponto também vamos debater sobre as conferências de clima. O conteúdo da era do Antropoceno descrito, ele vai atingir desde a origem da ação do homem até os tempos atuais, onde o homem se torna uma nova força da natureza capaz de intervir e modificar o clima e o ambiente do planeta. E como chegamos a esse ponto? As estratégias de ensino a serem usadas em sala de aula. Nessa parte, teremos a seguinte estratégia. Para a primeira aula, iremos convidar um professor de geografia que vai participar, fazendo uma explicação e explanação das eras geológicas e dos acontecimentos e dos eventos que marcaram as divisões até chegar à era do Antropoceno. Na segunda, vamos fazer um paralelo entre a busca da humanidade por alimentos e como isso levou ao processo de aquecimento global. Na terceira aula, faremos um experimento em laboratório para que os alunos possam ter ideia de como funciona e como atua o efeito estufa. Na sexta aula será sedimentado os conhecimentos. Na quinta aula, vamos contar com a participação do professor de História, pois vai ser traçada uma linha temporal desde a origem do Homo sapiens na África, a sua evolução e como a nossa espécie humana veio interferindo no ambiente, dando ênfase especial na parte do Brasil, onde vamos levantar as questões como o clima, o desmatamento, queimadas, e nesse ponto, como isso afeta os povos brasileiros, indígenas e afro-brasileiros. Na última aula, os alunos vão fazer uma exposição dos seus trabalhos elaborados, divididos em 4 grupos, onde 2 deles vão expor os debates que trouxeram até a era do Antropoceno, e os outros vão falar sobre as soluções para evitar ou minimizar os efeitos. Dos recursos didáticos que vão ser usados, vamos usar quadro, projetor, o laboratório que pode ser virtual devido à pandemia, e utilizaremos vídeos para apresentar programas ou vídeos curtos relacionados ao tema. A leitura complementar. A leitura complementar, o indicado é o livro da Genevaldo Freire Dias, A Iniciação à Temática Ambiental, Antropoceno. E a escolha desse livro foi feita para que o aluno tenha uma visão diferente da matéria do assunto que foi abordado em aula. E também por ser escrito por um autor de grande conhecimento em educação ambiental e um linguajar acessível ao aluno do ensino médio. Outra sugestão de leitura vai ser o Antropoceno, suas fases. Esse artigo foi escolhido como leitura complementar devido ao rico conteúdo de informações, que abrange não só a química como a outras disciplinas. A sugestão de trabalho interdisciplinar. O trabalho interdisciplinar será feito em conjunto com os professores de História e Geografia para mostrar aos alunos a ligação entre diferentes áreas do conhecimento e como os fatos não ocorrem de maneira isolada e como aspectos científicos e sociais contribuem com uma relação de causa e efeito para o que ocorre na Terra. Nesse trabalho interdisciplinar, será feito com a apresentação do trabalho pelos alunos e juntamente com os professores.
Avaliação. A avaliação seguirão duas formas, a diagnóstica e a somativa. E elas vão se dar por um acompanhamento da evolução do aluno em sala de aula, que vai ser a diagnóstica, juntamente com a parte somativa, que vão ser os exercícios de fixação, testes e as provas, para fazer a medida do aproveitamento do aluno, para poder serem lançadas as notas. E com isso, a escolha de pontuação está descrita abaixo. Execução de exercício e participação em sala de aula valerão 2 pontos. Realização de teste em sala de aula, 2 pontos. A apresentação de trabalho e a discussão, valendo 4 pontos. E uma prova aplicada em sala, valendo 2 pontos. A apresentação do mapa conceitual e as referências bibliográficas onde foram pesquisados para fazer o plano de aula. Muito obrigado.